Meu irmão Vitor, amém. Senhor, te louvamos, te agradecemos nessa noite por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Muita gratidão pelos irmãos, pela comunhão do Espírito, por essa comunhão do Pai e do Filho que foi aberta para nós. Nos aproximamos em plena certeza de fé a esse trono da graça tão maravilhoso para alcançar misericórdia. Somos aqueles que experimentamos de tua graça e de tua bondade, mas queremos ainda prosseguir até o alvo, a Amém. plena maduridade, a perfeita maduridade de um varão perfeito, à medida de Cristo. Nossa meta é te agradar mais e mais. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Então, o irmão Mauri falou, né? Tem muita palavra. Esses dias estamos partilhando, né? Uma mensagem que nós ouvimos e o foco dessa mensagem envolveu a pessoa de Paulo, a pessoa de Pedro e a pessoa de João, né? E vamos dizer, a liderança e o serviço que esses irmãos viviam e o que realmente Deus quer de cada um de nós. Então, vamos dizer, o ponto central dessa mensagem foi um versículo que eu pediria para os irmãos ler agora, né? Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Quer ler, irmão Mauri? Posso ler, sem problema. Estou com a Bíblia aberta. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. E realmente, irmãos, o foco de Deus é que nossa vida esteja totalmente envolvido com Ele, através da pessoa do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, na pessoa de Cristo. E esse versículo é muito significativo, né? Porque aqui ele diz que Cristo deve ser formado em nós. A pergunta que nós fazemos sempre é assim: Cristo, quando ele vem habitar em nós, ele vem o parcial ou ele vem o total a nós? Quando ele vem habitar em nós pelo Espírito. E tem um versículo aqui, irmãos, que é justamente em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que diz: olha que aqui no mesmo capítulo, hein? Olha que diz. E porque sois filhos, enviou Deus a nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Amém. Ava, Pai. Então, você vê, quando nós cremos no Evangelho, Efésios também fala isso, né? Nós cremos no Evangelho, recebemos o Evangelho, cremos no Evangelho e fomos selados com o espírito da promessa. Aqui, esse espírito tem uma característica que lá em Efésios não fala. Aqui ele fala que é o espírito de filiação. Lá fala que é o espírito da promessa, em Efésios capítulo 1, versículo 14. Mas aqui ele fala que é espírito de filiação. E eu estava compartilhando antes da reunião essa distinção, né? Não pega aqui, irmãos. Vamos rapidinho lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Olha que diz. E diz assim: pois todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Filhos de Deus. Isso, como então ser guiados? Isso que é a questão. Versículo 16, aqui do mesmo capítulo. O próprio Espírito testifica com nosso espírito de que somos filhos de Deus. E aqui, filhos, Amém. essa distinção, filhos é teknon. Filhos, quando você usa a palavra teknon de filhos, se refere à criança, né, em grego, né? Então, Tecnon, o apóstolo Paulo aqui, ele está colocando
a expressão de que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, crianças. É esse aqui que está falando na palavra Tegnon. Ia falar alguma coisa, Genaro? Ah, sim, eu ia falar que é filho tecnon, Tegnon. significa filhos infantil ou filhos não maduros. Isso. Essa é a palavra correta. Não é criança, é não madura, né? Uhum. Então, quando você fala que não é madura, você pode colocar criança, né? E justamente em Hebreus capítulo 5, ele vai dizer que quando deveria ser mestre, ainda são necessidades de leite, né? Então, a figura de uma criança é alguém que ainda toma leite, né? Hebreus capítulo 5, vamos ler esse versículo? Hebreus, já voltamos aqui de novo, hein? Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Todo aquele que se alimenta de leite é É inexperiente com o inexperiência. quê? Palavra. Uma palavra de justiça. Porque é tegnon. Tegnon. É tegnon, aí seria, né? Você vê, essa figura é importante, irmãos, porque nós estamos dizendo que Cristo deve ser formado em nós. Então, a figura é extraordinária, que nos coloca numa posição inicial de nossa vida espiritual. Como que nós somos quando iniciamos nossa vida com Deus? Não que Cristo tenha vindo parcialmente a nós, porque nós lemos em Gálatas que quando nós cremos, recebemos o espírito de filiação. Então, o que nós temos recebido é o espírito do próprio Filho de Deus. Ou podemos dizer que o próprio Cristo, através desse espírito, vem a viver, habitar em nós. E se nós formos ainda mais profundo, irmãos, o irmão Mauri sabe, o que mais vem habitar em nós, irmão? O espírito da verdade, irmão. O espírito da verdade. Você vê? E esse espírito que ia vir até nós ia nos conduzir a toda a verdade. Esse, como fala lá em capítulo 14 de João, né? O espírito que o mundo não pode receber porque não lhe vê Pode. e não lhe conhece, não conhece, viu? Mas disse para seus discípulos, mas vós o conheceis, porque está convosco e estará em vós. Fala assim, né? Mas aqui, voltando de novo, olha que impressionante aqui em Hebreus 5:13, né? Todo aquele que se alimenta de leite é Irmão, espírito. só, Pode falar, só irmão. um, só- só um versículo, pegando o Sim, gancho que você falou, é, fala que em próprio 1 Coríntios, capítulo 2 fala, versículo sim. 12: Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, Isso. e sim o espírito que vem de Deus, para Aleluia. que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso Aleluia. também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, que é um gancho Aleluia. para entrar Muito bom. nesse versículo aí, tá bom? Obrigado, Pode irmão. continuar, irmão. Fantástico, hein? Muito bom. E você vê que, já que o irmão trouxe aqui em 1 Coríntios, olha o versículo 2, aqui do capítulo 2. Porque decidi, Paulo ele disse, quando foi até os Coríntios, né? Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Então, é uma coisa muito interessante, irmãos, quando nós abordamos a questão de posição. Posição de criança, né? Você lembra que o contexto do capítulo 4 de Gálatas 19, qual é? Se nós formos ler o capítulo, vamos dizer, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o 4, nós vamos ver a exortação forte do apóstolo Paulo para os coríntios que tinham crido no Senhor. E eles começaram pelo Espírito, mas eles estavam retrocedendo da fé, por causa da influência de outros que vinham até eles. Eles estavam ouvindo outro evangelho. E Paulo disse no capítulo 1 de Gálatas que não é outro evangelho, sino que homens estão deturpando o evangelho. Estão acrescentando um evangelho que não é verdadeiro.
Então, Pervertendo também fala em outra tradução. como que fala? Pervertendo o evangelho de Cristo. Pervertendo o evangelho de Cristo. E justamente, então, quando você vê o contexto do versículo 4:19, ele estava tendo dificuldade com esses irmãos, e na palavra de exortação, ele estava dizendo que quando eles se circuncidassem, eles iam experimentar o desligamento de Cristo e decair da graça. Por quê? Porque eles não estavam ficando com o evangelho, com o único evangelho que existe. Você vê, irmãos, como que é importante, porque uma criança, ela tem dificuldade de discernir o que é o evangelho. Esse, esse que é a situação dele. Por isso que ele sofre dores de parto até que Cristo seja formado. O sentido ali é até que você tenha claro o que é evangelho. Porque, pensa comigo, irmãos, vamos de novo lá. Eu queria ler um versículo com você, capítulo 3 de Gálatas, antes de prosseguir, que é importante. Gálatas 3. Você está acompanhando, né? Versículo 2. Diz assim: Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da graça ou da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora aperfeiçoados na carne? Então você vê, por que que Cristo não está formado neles? Porque eles estão andando segundo os valores do homem, da carne, né? E a insensatez dele é refletido pela maneira que eles entendem as coisas. Então, Cristo formado ali é você ter claro o que é a pessoa dele e a obra dele, ou seja, o evangelho. Você vê que eles começaram pelo Espírito. E a pergunta eu vou fazer para o irmão Ronilson. Irmão Ronilson, como é que começamos pelo Espírito, irmão? Como que, como é Como que você é? começa Perdão? pelo Espírito? Porque aqui a Como que pergunta se é, né? começa? Eu acho que, bom, assim, rapidamente, dando Sim, liberdade para que o Espírito possa nos ajudar, porque eu penso assim que, espera um pouquinho, deixa eu dar, ajudar minha mente aqui. Agora, o Espírito Santo está conosco, né? Com sim, nós. sim. Ele nos ajuda, entendeu? E começando pelo Espírito, queria dizer, nós tendo dependência do Espírito também, porque nós estamos num reino espiritual, um reino, claro, material, mas espiritual também. Então eu penso assim que sem o Espírito Santo nós não somos capazes de discernir as coisas futuras, por Amém. exemplo, o que vai acontecer, assim. Mas como começar pelo Espírito seria a pergunta, né? Sim, Correto? sim. Eu penso que é dando liberdade, tendo mais intimidade com Ele, penso assim, com o Espírito Santo, né? Isso. Correto? Se Exatamente. não for, Porque Deus a pode vir. pergunta do apóstolo Paulo aqui no versículo 3, muito boa, irmão, a resposta sua. Porque, na Ah, verdade, se não tem o Espírito, não tem direção, não tem entendimento de nada, né? Mas você vê é, os Gálatas aqui no versículo 2, eles não receberam o Espírito pelas obras da lei. Eles sim, receberam, ou eles começaram no Espírito pela pregação da fé. Essa é a correto. distinção. Então, Ó, deixa eu falar um versículo aqui. sim, João capítulo 6, versículo 63. O Ó, Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. amém. Muito bom, irmão. E aqui no versículo 3, a declaração de Paulo, ele tem um ajuste para eles, né? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, então a pergunta é: como começamos pelo Espírito? É pela pregação da fé, viu? Estejais perfeito. agora vos aperfeiçoando na carne. O que seria para os Gálatas aperfeiçoar-se na carne? Era voltar às práticas da lei, irmão Ronilson. Não, Então, nós estamos lendo aonde? Eu estou me perdidão aqui. Gálatas, Onde é que? Gálatas 3, Gálatas versículo 3, 2, 2. versículo Ah, 2 aqui, e 3.
Encontrei. Ok. Aham. Isso. Então, a Aham. insensatez deles, irmãos, era que eles começaram pelo Espírito. Então, vamos dizer, Uhum. quando uma pessoa começa espiritualmente, ele tem o Espírito que testifica com seu Espírito que ele é filho de Deus. E aí a palavra filho de Deus é filho teknos, ou criança. Esse é o começo. Ah, Mas se ele persevera em seguir ao Senhor, ele tem que caminhar para filhos Uios. huios, que é filhos maduros. Isso. Aonde que está esse versículo, filhos maduros? 8:23 em Romanos. três. E... Não, 14, irmão. Oi? Não é 8:14? 14? É. Pois Sim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso. isso? Mas a conclusão seria o 23. Por que falou conclusão? Porque é o que você vai se Ah, tornar. Filiação, né? sim. Se você ler aqui no 23, diz aí, não somente ele, mas também nós. Está falando da criação aqui. Que a Sim. criação está gemendo, aguardando a Sim. filiação, né? E diz aí, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A filiação. E aí é a palavra huios. A filiação, a redenção do nosso corpo. Quando que vai ser isso? Quando o Senhor vier. Na sua vinda. É Na na sua sua vinda. vinda. na vinda do nosso Senhor. Isso. Então você tem certeza que aí você vai ser filho maduro, não é? Lá não tem como você não ser maduro, né? Vamos dizer, né? Mas é interessante essa palavra huios e teknos, né? Então, quando nós estamos trazendo essa questão de Cristo ser formado em nós, tem que deixar essa base. O que significa ser formado em nós? Ser formado em nós é nos tornar maduros. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, na mensagem que nós ouvimos, ele traz essa questão de como que nós somos conduzidos a essa maduridade. Maduridade de quê? Aí a expressão é Cristo sendo formado. E na verdade, irmão, maturidade é para nós termos claro o que que é o evangelho. E nós estarmos fundamentados no evangelho e estarmos vivendo o evangelho. E como fala capítulo 4 de Efésios, que nos deixa muito claro, irmãos, olha que impressionante, Efésios 4. E aqui você no versículo 11 disse que ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, não é? Com vistas, olha essa palavra, aperfeiçoamento dos santos. Olha só, impressionante, irmãos. Para o desempenho de seu serviço. Isso é muito rico, irmãos. Porque se nós estamos numa condição de criança, nós não conseguimos desenvolver ou desempenhar aquilo que Deus quer em nós, ou que nós deveríamos estar envolvidos. Não é, irmãos? Se você faz uma retrospectiva na história aqui da Bíblia, quem é o exemplo mais claro de igreja que era criança? Não era os Coríntios? E como que eles É, eram? Nós vimos, né? Eles eram 1 Coríntios. Coríntios, justamente. Capítulo 3, versículo 1, Paulo ele exorta também a igreja em Corinto dizendo, né? Eu não consegui falar a vocês como espirituais. Ali, espirituais é maduro. Podemos dizer filhos ruiós. Não consegui falar a vocês assim. E sim como tegnos, que seria igual a carnais. Isso que é a distinção. Então, o sofrimento de Paulo, ele está sofrendo dores de parto, é para que você deixe de ser uma criança
e se tornar maduro em relação ao evangelho, irmãos. Essa aqui é Amém. maravilhoso. Então, falando assim, fica preparado e posicionado para nós desenvolver uma mensagem. Porque, Sim, irmãos, a experiência de Paulo, de Pedro e de João são modelos para nós, de irmãos que eles alcançaram ruiós, porque eles desenvolveram o ministério deles. E aqui no capítulo 4 ainda de Efésios, antes de ir lá, né? Capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz 13, 13 e 14. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita moralidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que faltou aqui a frase? E sejamos filhos ruios. É claro, eu tô só trazendo para você entender, né, irmãos? Não está escrito. Mas como é que você Mas alcança esse perfeito varonilidade isso? é ser filho ruios. Isso, exatamente, perfeita unidade. Agora, você vê como que é. Não é em nós que alcançamos isso, irmãos. Isso aqui que é um destaque que eu queria trazer para os irmãos. Não é que em nós nos tornamos pessoas maduras, senão é na experiência de dependência do Senhor é que nós temos maturidade. Em você se apegar ao Senhor e ao que Ele realizou, isso é a maturidade. E nós, não é como, por exemplo, vamos dizer, uma criança que nasce nesse mundo, né? Ela nasce criancinha e você coloca na mão e é pequenininha, frágil demais, não é? Mas vão passando os anos, passa 70, 80 anos, como que ele fica? Ele fica com cabelo branco no mínimo, né? Ou com Cabelo. ruga, né? Já fica velho, não fica? Mas Isso. ocorre, onde que ocorre isso? Na pessoa que nasce nesse mundo. No corpo dele, na carne Isso, no dele. corpo dele. Mas quando nós trazemos a figura espiritual de filhos tecnos e filhos ruiós, não é nós, irmãos, senão é na experiência. Esse é o destaque. sim. Ó, Na irmão de... Vitor, Sim, que irmão. versículo que você recentemente você usou, que ele enviou o Espírito em nós e ele mesmo clama Abba Pai. Qual o versículo que você usou? Gálatas 4:6. Gálatas. Lê um pouco, por favor. Sim, leia agora. E porque vós sois filhos, enviou Deus a nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Ava Pai. Agora lê um pouco, irmão Amauri. Romanos capítulo 8, versículo 15. Tá aqui, 8:15. É, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, Sim, mas recebeste o espírito de adoção, sim. baseados no qual chamamos Abba Ava Pai. Pai. Então, a É, princípio, somos nós que clamamos Abba Pai, Sim, é né? verdade. Porque estamos em nós mesmos, está pedindo socorro. Mas Isso, depois nós já vamos para Gálatas capítulo 4, versículo 6, né? É isso. ele que clama Abba Pai. Amém. É ele Glória a que se Deus. manifesta em nós. Amém. Aleluia. Amém. Muito rico, hein? E você sabe que Amém. termina aquele versículo ali em Efésios 4? Agora leu desse 7. Olha, impressionante. 4, Efésios 4. Não, não é o versículo 14, perdão. Nós limos 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, da plenitude do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita unidade, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Quem leu 14? para que não Para mais que sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todos os ventos de doutrina,
pelas artimanhas dos homens que, pelas astúcias do que induzem ao erro. Tá vendo? Isso, tá vendo? Que versículo você colocaria aqui junto dele? Não é o 4:19 de Gálatas? De Gálatas, justamente, 4:19 de Gálatas. É porque esse que é o ponto, irmãos, que ele sofre dor de parto. Para que Cristo seja formado. Influência. Para que Cristo tem que ser formado? Para que, irmãos? Para que não mais sejamos como os Gálatas que foram influenciados por aqueles que vinham, né? E pervertiam o evangelho e eles iam atrás. Verdade. Tá vendo? Esse é o objetivo. Por isso que quando você pega um versículo fora do contexto, você pode trazer uma doutrina. Mas se você pegar dentro do contexto, você entende o que que Paulo estava dizendo, irmãos. Isso. E segundo a história de outros pregadores, fala-se que essa influência foi gerada justamente do Tiago, Isso. de Exatamente. Jerusalém. Porque Isso. ele tinha esse costume de entrar na lei. Não era isso? Exatamente. E era o erro, E né? aí, Porque eles inclusive, foram ele fala na influenciados. carta dele que a perfeita lei, né? Isso. Exatamente. E você vê, irmãos, como que é importante pessoas como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que eram pessoas que tinham um chamamento e que Deus aperfeiçoou a eles. Por isso que quando você lê o capítulo 4 versículo 11 que Deus constituiu apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Então, o que que poderia ter ajudado os Gálatas de verdade nessa situação que eles estavam caminhando para o erro, pela influência dos outros? Somente esses homens ali, irmãos, que Deus tinha levantado. E que correção que trouxe, irmão, que correção que hoje nós podemos ser ajudados por isso. Você lê os Gálatas ali, você vê como que nós podemos ser ajudados, mas para não ser mais, como que disse, ser como meninos, tá vendo? Filhos tecno. Agora fica claro o que que é o sentido de filho tecnos e filho ruios. Qual que é o É sentido? tecnom, N no Tecnon. final. Tecnom, Isso. isso. Qual o sentido que nós podemos trazer isso? É para que nós fiquemos firmados em Cristo, na verdade do Amém. Evangelho, firmados Amém. no Evangelho, inamovíveis dali, irmãos, e não ser como meninos influenciados. E nós éramos assim. Vinha uma pessoa e trazia uma visão que ele via nas Escrituras e nós corríamos atrás dessas pessoas. Não era assim? E aí repetíamos tudo que essa pessoa viu, até vendíamos livros, não era assim? Aí veio outro e teve outra visão maravilhosa também. Fomos atrás dessas pessoas, né? Não é assim. Mas chega um momento, irmãos, que não deixamos de ser influenciados por os outros. E começamos a ter É verdade. experiências, nós com a palavra, com o Senhor. Não é verdade, irmãos? Eis que é Verdade, irmão. maravilhoso. Deus seja louvado. Eu queria começar só aqui, deixar uma pequena introdução com isso, e partir para o versículo onde o irmão Maurinho vai continuar, porque tem todo anotado ali. Vamos lá. 1 de Coríntios, perdão, Efésios capítulo 3, versículo 1. E aqui a pessoa de Paulo, nós temos três, né? Paulo, Pedro e João. Na experiência, no viver dele, vamos dizer assim, ah, o que movia ele era a visão e a revelação de Cristo e a igreja. O que que Pedro se caracteriza em relação ao seu viver com Deus? A experiência de ele não confiar mais na carne, vamos dizer, porque Pedro era lembra que nós falamos até brincando, né? Pedro sempre aqui falava primeiro e era sempre que errava, Pedro sempre que aparecia, né? Não era assim? Então Sim, ele fala muito dos sofrimentos. Pedro era alguém que sofreu. E ele fala com propriedade o que, que ocorreu no sofrimento. E João nos fala da comunhão e do amor. Então você tem três personagens que são a mesma, vamos dizer, a mesma fonte que é Deus,
mas com três características. Eu queria começar com Paulo, e é o versículo 1. Como que começa Paulo o seu ministério? Como prisioneiro. Paulo, por esta causa, sou prisioneiro de Cristo. E aqui, irmãos, podemos dizer que Paulo já estava na prisão? Não sei. Mas ele já fala da prisão que ele tinha em Cristo. Irmãos, isso é muito mais elevado que qualquer situação que você viva. Você pode estar vivendo perga, você pode estar encarcerado, pode estar em todo lugar. Mas ser prisioneiro de Cristo, irmão, isso é algo muito sublime, irmão. E Paulo, ele fala, se apresenta, irmão, como prisioneiro de Cristo. Não é maravilhoso? Sim. Prisioneiro de Cristo Jesus por amor. Olha, dois gentios, não é rico isso aqui? Glória a Deus! Eu paro por Amém. aqui e o irmão Mauri continua. Ô, irmão, que rica palavra, né? Amém. Eu vi no compartilhar essa caminhada, né? Essa caminhada na fé. De Sim, filhos, né? Gostei da expressão tecnos, como criança para filhos maduros. E aí, você sabe que nesse contexto, quando a gente vê Gálatas, você vê ali uma contenda muito grande, onde que hoje houve até um debate, por quê, né? Se sim. era todos irmãos em Cristo. Por causa de crescimento na fé. É. Porque senão a gente fala, um tinha um espírito, outro não, todos tinham espírito. Mas é importante, irmãos, é o que essa consideração, mostrando porque o crescimento na fé, ele está muitas vezes relacionado ao tomar a cruz dentro das Amém. circunstâncias, sabe? Na Verdade. medida que nós tomamos a cruz, é Cristo operando em nós. Amém. E então, se você vê, quando a gente vê Paulo dividindo a epístola de 1 Coríntios e 2 Coríntios, 1 Coríntios é as cartas dos irmãos que extremamente problemáticos. Verdade. Então, eram irmãos em Cristo? Eram É, irmãos em Cristo, mas você vê, mas eram irmãos que estavam divididos. Um sou de sim. Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? Por acaso é Cristo dividido? Até Paulo falou, é, embora que eu tivesse batizado um de vós, quer dizer, a gente ouviu uma divisão muito grande. Mas por que essa divisão? E também essa consideração em Gálatas, onde que mostra que essa falta de maturidade faz a gente se operar pela carne, irmão. Sim, irmão. Você vê, você Verdade. vê Pedro, ele estava com os gentios ali, né? E na hora que ele veio os de judeus, que como o Dianário falou, veio Tiago, mais com os irmãos judeus que vieram da, de Jerusalém ali, o que que aconteceu? Houve contenda, ele acabou se afastando Sim. e depois mostra que Paulo repreendeu face a face. Como? Daí que começa o versículo que o irmão começou lá em Gálatas, né? Iniciando a obra pela lei, retrocedendo, né, irmão? Vamos ler aquele Sim. versículo de novo, Gálatas, que é Vamos. importante, Vamos. Quatro. porque para pegar esse gancho, porque eu acho que Sim. a base de você realmente, a gente fala, como se diz, o liderança em Cristo, é você não existir, é Isso. Cristo operado em vós. Para Também. Cristo operar em vós, você não pode estar tendo uma vida na carne. Não. Então, esse crescimento, isso aí me tocou muito, sabe? E muitas vezes nós achamos que o sofrimento da pessoa que leva a um aperfeiçoamento, e não é. Isso. É a Não. maneira com que no sofrimento você se sujeita o trabalhar da cruz dentro da sua vida, né? Então a gente podia dar uma lidinha ali em Gálatas só para Sim. pegar esse início. É, pode, o irmão quer ler ali, irmão? Gálatas. 4:19 ou qual? Deixa eu pegar aqui o Gálatas 4. Não, antes. Ou antes, né? É, é, Hum. Não. aqui. Aqui, logo no início, Gálatas 1, versículo 6 que eu queria ler, irmão. Até 6. desculpa aí. Tá. Admira-te, na hora que fala assim, que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Sim, Gálatas 1, versículo 6. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e sim. querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, que seja anátema, né? Que seja maldito. Sim. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não Não seria seria. servo de Cristo. Faço-vos, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, Isso. porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, né? Sim. Então ele vai descrevendo totalmente esse posicionamento de estar em Cristo. E isso Sim. mostra, irmãos, que de repente, qual é a situação? Que os irmãos que estavam ali no início estavam também crescendo, Sim. como se diz, ainda como filhos tecnos, né? Isso Legal. é importante. Isso daí para nós, irmão, muitas vezes é quando a gente está conversando com alguns irmãos e muitas vezes estamos debatendo doutrinas e não estão Isso. indo para o fundamento que é Cristo, né? Muito bom. Então, o que me trouxe muito temor é o seguinte: o crescimento da maturidade em Cristo é só Cristo ser aperfeiçoado em nós. Amém. E na medida que Cristo é aperfeiçoado em nós, as outras coisas rudimentares, doutrina, isso perde totalmente o sentido, Verdade. né? Então, eu vejo que isso abre uma visão maravilhosa para a gente, Amém. né? É, aí, no capítulo 5 de Gálatas também fala assim, para a liberdade, capítulo 5 versículo 1, ó, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sim. Permanecei, pois, firmes Sim. e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Olha lá, eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, de Cristo de nada aproveitará. De Verdade. novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos Vos desligaste. desligaste. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a experiência da justiça que provém da fé. Que em Cristo, nem a circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha agora esse versículo. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Hum. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confia de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Olha Paulo Verdade. falando, né? Muito bom. Logo estáis desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, irmãos, eu estava vendo, os irmãos ali, eles estavam retrocedendo, Verdade. porque começava a ter uma mistura, sabe o que que é? A mistura da religiosidade, de cumprir ritos, até ali muitas vezes até o irmão falou, até Tiago estava colocando em É. posição para que tivesse práticas do Sim. judaísmo, né? Então você vê essa transição, ela para cada servo do Senhor, para cada apóstolo, ela teve um crescimento gradativo, Sim. né? Eu vejo que Paulo ele avançou mais, mas depois vem Pedro, vem João, vem Pedro, vem uma sucessão até Cristo ser formado em cada um de nós, Amém. né? Essa que traz para a gente como que nós estamos considerando o Evangelho e a cruz nas nossas vidas, como estamos considerando o nosso viver em Cristo, né? Verdade. Então, isso daí me trouxe muito temor, porque
o Senhor nos caminha, nos leva para um Sim. crescimento de maturidade. E o Amém. crescimento de maturidade é operar só a essência que é Cristo. E nós, como vaso, não- como se não temos que brilhar nada, irmãos. Nós temos Não. que expressar o Senhor. Então, a liderança é Cristo. Amém. E quando a gente começa a sair dessa esfera, nós podemos, sem querer, aperfeiçoar a carne. Aí nós envolvemos com doutrina, com rudimentos, com assim posicionamentos, até na reunião que nós estávamos conversando, na reunião Sim. de domingo, como que a gente deve partir o pão, né? Você viu quantas colocações que dá. Então, a simplicidade devida a Cristo é que ele possa, na nossa vida, estar sendo expressado inteiramente, né, irmãos? Amém. Então, isso aí me trouxe muito temor, né? E Amém. vamos compartilhando mais aí, irmãos. Amém. Vamos, vamos se estendendo. E justamente a linha dessa mensagem tem esse objetivo, né? Nos transmitir, por um lado, segurança, mas por outro também manifestar em nosso coração o desejo de progredir espiritualmente. Porque, se bem, irmãos, nós sabemos que nada aconteceu em nós não Sim, foi feita, vamos dizer, a salvação, não está em nós, em nós não está a justiça, em nós não está a santificação, em nós não está nem sequer a glorificação. sim. Quando você vai em Romanos 8, versículo 29, ele disse que fostes tudo isso, né? Redimidos, santificados, e por último disse que fostes glorificados. Mas ele conclui dizendo em Cristo. Essa é a experiência. Então, onde que nós temos tudo isso? Somente em Cristo Jesus. Então, o que o Senhor tem trabalhado, irmãos, é colocar alicerces em nosso coração sobre a verdade propriamente que ocorreu em Cristo. É Então a verdade. verdadeira liderança espiritual começa quando você começa a perder os valores. Por isso que Paulo usa a expressão prisioneiro de Cristo. Antes dele ser um apóstolo, vamos dizer, né? E nós vemos o trabalho ministerial dele fantástico, mas antes de ser apóstolo, ele experimentou ser prisioneiro. Vamos dizer, imagina, irmãos, como foi capítulo 9 de Atos, a conversão dele. De ser um líder entre esses fariseus que ele estava se envolvendo, e a carreira dele, vamos dizer, né? Foi um baque muito forte, irmãos. Ele Sim. percebeu diante daquele chamamento de Deus, do encontro da pessoa de Cristo, que tudo aquilo não prestava, irmão. Quanta dedicação na vida dele, irmão. Quanta entrega absoluta àquilo que ele fazia, não era, irmão? E ele era íntegro em seus princípios e em suas convicções. Mas Deus derrubou tudo pelo chão. E ele mesmo, irmãos, experimentou se tornar prisioneiro porque ele abriu mão de tudo. Porque a primeira coisa que a pessoa perde quando você vai numa cadeira, né? Você perde a liberdade. Mas tudo que você era também perde, irmão. E até os teus Verdade. posses perde. A pessoa que entra lá, ela não tem mais, ela não é mais digna. Então, a experiência dele, por isso que ele fala em capítulo 2 de 2 de Coríntios, isso aqui o irmão aborda muito rico, né? 2 de Coríntios capítulo 2, Sim. ele fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É, Amém. esse aí no versículo, acho que é o versículo 7, não é? Versículo 15, irmão. Versículo 15, né? Perdão. 2:15. Isso. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Só que no 14 ele fala que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E os irmãos já ouviram, mas é bom repetir. Aqui a expressão triunfo ou processão triunfante, essa expressão processão triunfante, nos traz a figura daqueles reis que saíam para conquistar outros povos. E o esplendor de um rei ir na frente e seus soldados, ou todo o seu povo, representando a batalha.
Então imagina aquele rei voltando da vitória, entrando na sua cidade. Como que era recepcionado quando ele entrava? Com palmas, né? Todo mundo gritando, recepcionando ele, que ele entrava. Quem entrava primeiro era o rei. Logo entrava seus súbditos e depois entrava aquela procissão triunfante. Quem que era aquela procissão triunfante? Os cativos. Por isso que tracei a figura de eu, prisioneiro de Paulo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, está representado nessa procissão triunfante onde ele é um cativo conquistado por Cristo. E Amém. outra figura, irmãos, que o irmão trouxe também, que achei muito rico, que em Israel tinha uma prática de que você podia ficar como escravo diante de alguém, de outra pessoa, por causa da dívida que você tinha até pagar toda a dívida. E você era um escravo, não tinha direito, você tinha que trabalhar para pagar a dívida. Mas quando chegava o fim aquele momento, a pessoa imagina, ela ficou tanto tempo com o seu patrão que até família já tem. Ele se acostumou com ele. Ele o conheceu como ele era. Mas ele não quer mais a liberdade, não quer mais. Ele sabe que esse é o melhor lugar. Então, na lei, tinha a opção de que a pessoa podia escolher ser escravo voluntário. Lembra, irmão Mori? Lembro. Lembra, irmão Genaro? O que tinha que ter na orelha? Tinha que ter um, como que fala? Tinha que furar. É, Furar, horadar, Curar. né? isso, furar a orelha. Isso Isso. significava que ele se tornava escravo voluntário por amor. É Oh, isso. aleluia! Isso que faz o Senhor quando, irmão, o perigo de você conhecer o Senhor é que ele pode acontecer com você. Você pode abrir mão de você e de tudo que você é por causa do Senhor. Esse que é o Amém. problema. O Senhor pode fazer isso, viu? Não é Por- perigo, é a vitória, né, irmão? É a vitória, não é perigo. É a vitória. Aleluia! Mas nós podemos estar nessa procissão. Nós somos os cativos, irmão. Fomos. Amém. Ó, outrora eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Nós estamos no reino do diabo, agora nos trouxe para o reino da luz, hein, irmão. Que glorioso, Amém. Amém. maravilhoso. Pode continuar, irmão Mori. Não, maravilha. E eu vi, irmão, que aqui nos remete aqui em Efésios, podemos ler um trechinho lá, Sim, e aí vai trazer. Como o irmão é, já tinha lido um versículo, em Efésios capítulo 3, versículo que nós já lemos, né? sim. É, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, Amém. e quem o todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, Aleluia. em amor. Amém. E isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, olha aí, irmão, Que coisa, como irmão. também anda o gentio na vaidade dos seus Seu próprios próprio pensamentos, pensamento. obscurecido do entendimento e alheios da vida de Deus por causa da ignorância que vive, Que lindo. pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer pela toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste aí novamente a Amém. Cristo. Aleluia. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruídos, Amém. segundo a verdade em Jesus. E no, tem, esse versículo, no sentido de que, quanto ao trato passado, Vos vos despojeis despojeis. do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, Amém. e vos revistais do novo homem, criado Criado. segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Amém. Então, aí a gente vai continuando, aí vai falar da exortação à santidade, né, irmão? Sim. Ó, aí vai trazendo o crescimento da nossa vida com Cristo. Na Amém. medida que quanto mais nós estamos andando com o Senhor, mais a palavra sendo trabalhada em nós e mais a cruz sendo trabalhada em nós. E Amém. nisso faz com que realmente nós vamos gradativamente amadurecendo. Por isso que lá em Filipenses fala, né? Desenvolver a vossa salvação com temor Com e com temor também. tremor, né, irmão? Por isso que Sim. lá, capítulo 2 de Filipenses, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na Sim. minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e Com tremor, temor. porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Amém. Irmãos, então eu vejo que o nosso caminhar com o Senhor é um Sim. caminhar diário em que, quanto mais a palavra habitando no nosso coração, mais vamos estar como se com a nossa vasilha cheia de azeite, porque o Espírito já habita em nós. Amém. Mas se eu não dou espaço para essa habitação, eu É. novamente eu vou acabar expressando, eu vou vivendo uma vida rasa com o Senhor. Sim. Então, o Isso mesmo. Senhor, ele quer ter uma vida de intimidade, né? Uma Amém. vida de crescimento. Por isso que a admoestação de Paulo para os irmãos em primeiro Coríntios Sim. foi, se a gente observar, só existia problema Sim. ali no início. Divisão, existia fornicação, existia até situações difíceis que ele teve que tratar. Sim. Mas em 2 Coríntios, Paulo já traz um, uma, um consolo, não, já traz uma palavra para crescimento Amém. de cada dos irmãos, né? Então eu vejo, irmãos, que o Senhor quer trazer isso para nossa vida, Amém. né? Ele quer trazer a gente de filhos tecnós para Sim. filhos ruiós, né, irmão? Para filhos Olha. maduros, né? Mas, aleluia, tem vários versículos, né, que a gente possa estar adicionando aí e Sim. vamos acrescentando, né? Verdade. É, eu, e ali em Efésios, no capítulo 5 lá, olha como que já estava a situação. Versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, realmente é uma vida de entrega, uma vida de caminhar firme com o Senhor Amém. e uma vida ascensional, né, irmão? Isso. Como diz, nós estávamos compartilhando lá sobre Abraão, né? É Amém. uma vida de crescimento diário, né? Sim. Agora vamos falar como que eu vou crescer se eu fico estagnado, se eu não estou alimentando da palavra, se eu não estou com a bacia, com a água lavando os pés dos irmãos, se eu não estou me envolvendo com o ministério, né? Então, realmente, o Senhor nos coloca em situações diariamente para a gente poder ser aperfeiçoado, né, irmão? Sim. Amém, irmãos. Eu acho que tem muita coisa, a gente vai lembrando e vamos Sim. compartilhando aí. Tem um versículo aqui em Efésios capítulo 6 versículo 10 que ele mostra o sentido verdadeiro porque o Senhor nos está permitindo em nossa vida certas circunstâncias, né? Efésios capítulo 6 versículo 10 diz assim: enquanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força de seu poder. Então, irmãos, em que momento é que nós precisamos ser fortalecidos? Não é quando você está fraco? Ou quando está passando por Sim, circunstâncias? Então, são duas, vamos dizer assim, as armas de nossa milícia não são carnais. Para nós,
quando nós lidamos com a circunstância, as armas de nossa milícia não são carnais, como fala em 2 Coríntios capítulo 10, né, versículo 4 e 5. Ele disse que não são carnais, mas são poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Aonde que a maior luta espiritual se desenvolve, irmãos? É no interior, é na Na mente, mente. é na mente, irmãos. É, Por isso é que quando nós vamos puxando a experiência desses irmãos que Deus colocou como chama aquele instrumento que faz ouro, irmão? Oribe. Ourive. Ele não Outro faz ouro, fala ele purifica o ouro, cadinho, né? né? É. Cadinho, purifica. né? Tadinho. Cadinho, aí, ó. É. Então, é justamente porque, irmãos, não vamos nos enganar. Ninguém nega o que ele é. Ninguém nega o que você é. Pelo É contrário, é verdade. autodefesa, né? Nós temos uma autoproteção de nós mesmos. Como é que nós Sim, vamos abrir mão do que nós somos realmente? E nos colocar no caminho da cruz, de negar-nos a nós mesmos? A não ser que há algo superior que você está vendo. é Deus verdade. está nos conduzindo à sublimidade do conhecimento dele. Então, Amém. aonde que se desenvolve a luta espiritual? Onde que você precisa ser fortalecido? É nesse homem interior, aquilo que provém de Deus, para que nós possamos continuar. Então, não adianta, irmãos, ter sofrimento. O irmão falou isso, né? Você acha que o sofrimento aperfeiçoa alguém? Não, irmão. Tem pessoa que passa por sofrimento, fica mais duro, mais E até rebelde, piora. pior ainda. Fica amargurado. Mas quando nós estamos nele, os sofrimentos têm outra conotação. Porque você não pode separar sofrimento com a palavra. A palavra vem junto, irmão. É Por isso que verdade. a palavra de Deus é mais cortante que espada de dois gumes. E ele vai dividir, e ele vai separar. E as circunstâncias, para que serve a circunstância, segundo Pedro? Pedro, quando ele disse, não estranheis do fogo ardente que surge no vosso meio, como se uma coisa extraordinária você estivesse acontecendo. Pelo contrário, regozijai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Porque é isso que é a função do servo, irmãos. Um líder e um servo, ele é coparticipante daquele sofrimento de Cristo, até que nós sejamos formados nessa plenitude do varão perfeito, quando chegamos a essa medida. Então, tem um objetivo. E aqui no versículo 10 desse capítulo 6 diz assim: enquanto mais irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Então, nós Amém. estamos caminhando aqui como deslumbrando aquele alvo, né? Você sabe que, os atletas, quando eles estão correndo e eles estão chegando na fatiga, você sabe que eles chegam no exaustidão plena, né? Não tem mais força. E a tendência deles é desplomar. Mas a maioria deles disse que eles conseguem contemplar o alvo, ou a meta próxima, e tiram força de onde não tem para prosseguir. Assim é a vida Amém. com Deus, irmãos. Quando você está desplomando, caindo, desistindo, aí o Senhor vem com sua palavra, irmão, para nos socorrer. Desmanhando. Vem nos socorrer na força de seu poder, irmãos. Aleluia. Amém. Aleluia! Amém. Amém. Aleluia. Termino com um versículo. Hebreus capítulo 12. Olha só, irmãos. Hebreus capítulo 12. Olha o que diz, irmãos. Disse assim: Ora, não tende, versículo 18. Ora, não tende chegado o fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas da tempestade, que como foi com Israel, né? Lembra que Israel chegou no monte lá, e para eles era terrível aquele. Tinha medo. Era terrível, né? E clangor de trombeta e som de palavras tais quantos ouviram e suplicaram que não se lhe falasse mais. Não queria mais ouvir.
de tanto medo. Aí ele disse: pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar no monte, seria apedrejado. Olha a santidade daquilo, irmão. Olha a pureza daquilo. É tremendo. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Olha só, irmãos. Amém. Irmão, tendo chegado ao Monte Sião. Aleluia! Amém. Amém. Você sabe que Amém. o Senhor faz isso. Ele nos faz, nos traz esse mundo espiritual, essa revelação daquilo que há de vir e se manifestar. Ó, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as Amém. incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada no céu, e ao Deus e juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da expressão que fala de coisas superiores a qual fala o próprio véu. Tende cuidado, irmão! Oh, aleluia! Glória a Deus, irmão. Maravilhoso. Como que nós somos encorajados para prosseguir, não Amém. desistir. Amém. Irmão, tem uma palavra que eu acredito, o irmão tinha colocado um versículo, Sim. é, em- segunda Pedro, ela pega Ah, esse sim. caminhar na nossa vida, né? Verdade, Em- irmão. os versículos para ler, fala aqui, capítulo 1, versículo 3, fala lá, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Piedade que é o próprio Cristo, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a Para sua a sua própria própria glória e e virtude. virtude. Então, a nossa vida é para expressar Cristo, né, irmão? Amém. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Como que eu vou me livrar das corrupções das paixões da carne? Tendo uma vida cheia do Espírito, né, irmão? Amém. Cheia da palavra, Aleluia. habitando no nosso coração. Por Amém. isso mesmo, olha, aí olha que é essa sequência, reunindo toda a vossa diligência, daí vem associar com a fé a virtude, Virtude com a virtude e o leva o conhecimento. conhecimento, o conhecimento da palavra vem o O domínio domínio próprio. próprio, domínio próprio dentro da tribulação, o que que você passa? A perseverança, e Perseverança. com a Com a perseverança. perseverança vem, sabe o quê? A A piedade. piedade que opera o próprio operar de Cristo na nossa vida. Amém, Senhor. Com a piedade, irmão, a fraternidade e a Fraternidade. fraternidade, o amor. O Isso amor. aqui, irmão, é lavar os pés, é a bacia Amém. que a gente fala. Porque esse operar de Cristo aqui que está falando da própria cruz na nossa vida, é uma sequência. Sim. Vem a aprovação, você tem que passar o domínio próprio, vem a diligência, venham tomar a cruz, e nisso tem, na hora que você tem uma opção aqui, é esse momento, que é o momento de você se curvar aos pés do Senhor, Amém. negar a vida da alma, tomar a cruz e seguir o Seguir Senhor. o E olha Senhor. lá, por essas coisas, irmão, existindo em vós, aqui, fala que é o desenvolver a salvação com temor e tremor, está aqui, ó. Por essas coisas existindo em vós e vos aumentando, né? Você vê que é crescimento, é Crescimento. ascensional, Ascensional. fazem com que não sejais inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A inatividade e estar infrutuosa é fruto da gente não estar se alimentando. Porque se você estiver se alimentando, bem nutrido, o Senhor, com isso, vai estar operando em vós, né? Você Verdade. está frutificando em Cristo. Amém. Pois aquele a que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Amém. Por isso, irmão, procurai
com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira, aqui vem o crescimento, é que você será amplamente suprida a entrada no Amém. reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso aqui, irmão, já vem falar do ruiós, do filho Sim, maduro. é verdade. Porque você viu que há um processo de crescimento aqui, né? Não Sim, é? Você pode, verdade. vem a diligência, se reúne a fé, vem a virtude, que a virtude é a própria expressão de Cristo na sua vida. O conhecimento da palavra te traz aquele momento de moderação, de domínio próprio, e isso é operar da cruz na nossa vida. E fazendo isso, nós temos uma vida de crescimento com o Senhor, né? Verdade. Por isso, irmão, o que nós precisamos é, ou é cedinho, de madrugada, durante o dia, é a noite do compartilhar, precisamos estar com a nossa vasilha cheia de azeite, né? Sendo renovado. E o Verdade. Espírito, ele vai nos dando, né, por medida, vai dando pela a maneira com que você está buscando, ele vai acrescentando, né? Verdade. Acho que essa é a palavra correta. Na medida que você está buscando, ele vai acrescentando. Acrescentando. E na hora que você vai acrescentando, eu gosto muito daí dessa palavra. Aí esse prisioneiro, né, eu digo, não é nem prisioneiro, você está tão ali ligado que você fala, poxa, Senhor, realmente que essa realidade desse dia de hoje pode ser Cristo na minha vida, né? Amém. E é nas pequenas coisas, né? Ali na Sim. aldeia, é o Genaro na alfaiataria, o Vitor e a Lília no seu trabalho, eu no meu. E esse foi muito bom ter trazido a pessoa como servo, como funcionário, como outro como missionário, outro eh, como a dona de casa. Mas o crescimento vem pela dependência do Senhor, né? Amém. Amém, irmãos. Glória a É Deus. isso que o Senhor. Por isso que a palavra, na hora que vem a palavra liderança, a gente já tem um conceito religioso com Já essa tem. palavra. É. Mas a palavra liderança, irmão, a liderança, se ela não estiver só como um vaso de barro, ela está fora do contexto. Sim. A liderança tem que expressar o tesouro que é Cristo. Amém. É o tesouro em tudo, dentro das reuniões, dentro do compartilhar, né? Ao E, viver, né? e eu dentro do nosso viver com o Senhor, né? Aleluia, aleluia, Amém. porque é muito rico, né? Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmão Genaro. Tá fechado, Genaro. Tá Tá aberto? fechado, tá Agora, fechado. Agora abriu. agora viu. Já estava aberto, vocês que não ouviram. Ah, não. Repete então. Eu digo assim, que é muito bom com relação à maturidade, né? Porque maturidade ele não vem sozinho. Não, E também não vem pelo nosso esforço natural. não. E muito menos eu tentando melhorar ou tentando eu me renovar ou ser transformado, né? O que geralmente a gente ouve pregadores falando, vamos nos melhorar, vamos fazer cada vez melhor, mas o nosso fazer cada vez melhor, se não tem Deus acrescentando, assim como o Amorim falou, irmãos, é obra morta. Verdade. Isso é a verdade. E a transformação do homem não é o homem sendo transformado em si mesmo, Não. mas o pensamento dele está sendo substituído pelo pensamento de Deus. Amém. Mas como que é feito isso? Através da renovação do nosso entendimento, da nossa Amém. mente. Porque o nosso conflito, o nosso problema está na nossa mente. Verdade. A nossa mente, inclusive, nós sendo crentes, às vezes líderes, inclusive nós podemos viver pelas coisas passadas, Sim, irmão. pelo conhecimentos antigos, pela experiência que nós tivemos no passado. Quantas vezes eu vou participar num culto, irmão,
e escuto o pregador falando de experiência de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e fazendo todo mundo chorar. Coisas antigas. Não é que isso não seja válido. É válido para ele, serve para aumentar a sua fé. Mas a transformação vem através da renovação da mente. Mas como que é feito isso? Somente, irmãos, que a palavra de Deus entrando na nossa, com certeza no nosso coração. Amém. E o nosso coração tem a nossa mente. Essa mente tem que ser renovada. Amém. Ele tem que ser substituída. Porque se não é substituído, irmão, então fica um crente, digamos assim, eu posso ser um crente e vou somente pelas coisas externas. Sim. Se Deus está fazendo para mim, eu estou feliz. Se Deus não faz nada para mim, eu estou triste. Agora, se eu tenho a palavra, cada dia ter o hábito de buscar Deus através da oração e através da leitura, porque a leitura não pode ser uma leitura para conhecimento somente, para que eu possa buscar sobre determinado tema ou assunto. Mas a leitura tem que ser como um alimentar, porque ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu, o pão vivo. Sim. Ele é a água que o meu homem interior precisa. E ele mesmo é também o oxigênio, ou o neuma, ou o sopro, o ar que o meu novo homem precisa. Aquele que está clamando, Abba, Pai, no meu interior, o seu alimento é ele mesmo. Ele é o pão, ele é a água e ele é o ar. Sim. Então eu preciso, irmão, o meu único esforço válido diante de Deus é isso, irmão. É buscar Deus. Amém. Fora disso, irmãos, o meu esforço é vão. Sim. É verdade. Agora, se a gente nos esforçamos a buscar Deus, acrescentando-se Deus cada dia para mim, o resto, irmão, não vai ser o esforço. Vai ser a consequência Resultado. de ter Deus sido acrescentado em Amém. mim. Isso vai me levar a fazer coisas para Deus, mas não é o meu esforço. Sim. E a transformação não vai ser transformado, a ruga do irmão Amaury não vai ser transformado mais. É verdade. Verdade. A nossa velhice não vai se transformar mais, mas o meu entendimento, irmão, pode se renovar. E a transformação é que vem pela fé. Amém. Amém. Pela Amém. fé, irmão. Pela fé, aquela coisa que era dificultoso para mim, hoje pode ser que não seja mais. Por quê? Está cheio, o vaso está cheio de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Então, sempre eu compartilho com os irmãos. Vamos à leitura, irmãos. Vamos. Não viva somente Amém. com a leitura do mês passado, da semana passada, do ano passado. Viva a leitura dia a dia. Dia a dia como alimento, irmão. Amém. Pouco a pouco nós vamos a nos tornar maduros. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Glória a Deus, Deus. irmãos. Aleluia. Ó, só mais um versículo que eu queria ler aqui em Colossenses, Sim, irmão. que eu acho que é interessante, que vai dar um reforço do que nós estamos falando. No capítulo 2 aí, fala no versículo 6 e 7. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, Assim. o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, Sim. tal como foste instruído e crescendo em ações de graça. Ações de graça. Olha, irmão, em ações de graça, né? Olha agora, cuidado, irmãos, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias, Em vãs em sutilezas. vãs sutilezas, conforme tradições de homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Olha agora, irmãos, nele também fostes circuncidados, não em intermédio
De mão. de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aleluia. Agora, irmãos, olha que forte, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual Aleluia. igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Foi apagado, tendo cancelado, irmão, o Dívida. escrito da dívida que era contra nós. Amém. E contava de ordenança o qual nos era prejudicial. Olha lá, retroceder. Removeu-se inteiramente, cravando-se na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, né, irmãos? Porque Aleluia. esse, tendo sido sepultados com ele, essa palavra tem que ser cada vez forte no nosso coração, essa Amém. junção. Essa, se o irmão quiser usar o que Paulo falava que ele considerava como preso, prisioneiro, ele estava unido. E essa Amém. estava tão forte como está sepultado, com ele vivia para Cristo, que essa realidade pode ser na nossa vida. Pode. Até o irmão falou muitas vezes, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Essa era a realidade de Paulo, mas será que é a nossa realidade hoje? Sim. Então, Verdade. que busquemos esse caminho de santificação no Senhor, tomando a cruz, buscando a palavra e nos alimentando como estamos fazendo aqui, irmãos. Amém. É na segunda, é na quarta, é no domingo, é durante lendo, madrugada, orando. Tem dia que nós somos mais fracos, tem dia que nós não sabemos falar, mas o Senhor conhece o coração, irmão. Tem dia que Amém. nós, puxa vida, o que eu vou falar, Senhor? Só o compartilhar Amém. Isso. nos traz essa riqueza, né? Então é isso aí. Sou muito grato ao Senhor. Muitas vezes a gente não consegue expressar aquilo que a gente tem ganhado, mas nesse exercício de comunhão, nós vamos desabrochando, vamos falando da palavra, vamos compartilhando e vamos crescendo junto, né, irmãos? Sim. É isso aí. Você sabe que esse tipo de falar que o Senhor nos está dando, né? Essa liberdade, parece que é um ping-pong, né? Fala um, depois fala o outro. Então, sim. Isso está exercitando a nós, né? Ninguém é mestre aqui da palavra, né? Nós todos estamos aprendendo É junto. verdade. Estamos aprendendo Sim, junto. Então, isso é grato, viu? Muita gratidão, irmãos. Amém. é verdade. Irmão, eu vi na minha mente, assim, o Senhor preparando churrasco aí na orilla para os discípulos, Um, apóstolos. um E ele Sim. fez um churrasco de peixe, né? de peixe. E veio e falando entre eles, de repente falou para Pedro, ¿me amas? Hum. E ele, sim, claro. Aí, Sim, Senhor. apacenta minhas ovelhas, pastoreia meu É, rebanho, Hum. cuida dos é verdade. cordeirinhos. Senhor, tu sabes todo, né? Sim. E eu É te amo verdade. realmente, vou cuidar das ovelhas, vou apacentar. E quando Amém. aquele Ananias falou, vai para orar por Pablo, ele falou, mas Senhor, a fama desse homem é terrível. Ele persegue nossos irmãos, entra, puxa dos cabelos, tira para fora, mata. Aí o Senhor falou, mas pode ir, porque ele agora vai saber quanto tem que padecer, Puxa, quanto tem que sofrer por minha causa. aleluia. Finalmente, o Aleluia. apóstolo fala assim: não me molesteis, eu estou É, levando as marcas no meu corpo. do que resta dos sofrimentos, que equivale à edificação do Aleluia. corpo. Glória a Deus. Então, eu nunca vou deixar a Amém. responsabilidade da filha mais nova para cuidar de uma nova. Sempre tem que ser uma filha madura para cuidar de uma irmãzinha pequena na fé, né? Sim. Mas a demonstração do amor, a expressão do amor é pastoreia, Amém. apacenta. Amém. Amém. Esse é nosso deleite, irmão. Amém. É Glória, verdade. Sim. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia.
Esse aí, irmão Ronilson. Eu vou deixar, eu vou ler aqui algo aqui. Achei Tá bom. importante, você está falando ali, de deixar de ser ninho e crescer, ser maduro. Mas eu estava pensando, é difícil, não é impossível, mas chegar a ser, deixar de cometer erros como ninhos, como criatura ou como criança, Hum. é um pouco difícil. E aí me veio assim um versículo bíblico, está em São Mateus, capítulo de número 18, e versículo 1, que eu vou ler aqui, diz assim, Jesus falou assim, diz assim na palavra, naquela hora aproximou-se Jesus, naquela hora aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebeste. Qualquer, porém, que quiser tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe passe ao pescoço uma grande pedra, e pedra de moinho, e fosse afogado na Na profundeza profundeza do mar. do mar. Assim, irmãos, eu pensando, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente diz que se torna mais grande na palavra, a gente tem mais conhecimento com os anos que vai passando, aí que é perigoso a gente não crescer, porque a gente já conhece bastante. E quando alguém comete um erro, a gente já diz, você é criança, assim, entendeu? E a gente, às vezes, não pode falar direto para aquela pessoa, porque ele é, um, ele é uma criança, mas como eu já cresci e não me tornei criança, eu, às vezes, posso fazer aquela criança, eu posso fazer coisas de criança, sendo adulto, né? Sim, Você pode ver que tem pessoas assim que tem muitos anos de, de, de cristão, muitos anos que lê a Bíblia, mas quando você confronta uma palavra com ele perde o controle. Ele deixa de ser adulto, volta a ser ninho, cometer erros. Mas aqui a palavra diz aquele que não se humilhar, porque a criança, eu acho que quanto mais grande nós for, as nossas atitudes, grande assim no sentido espiritual, Deus fazendo nós melhores, a nossa atitude seríamos de criança. Aí somos grandes. Porque quando nós acharmos, quando eu pensar que já sou grande, já sei e tal, eu me tornei se fazendo coisas de criança. sim. É um paradoxo, né? Parece um pouco ao contrário, meio difícil sim de poder entender. Mas o momento que eu cresci, é o momento que eu me tornei-se criança, sendo humilde, como diz o doutor Amaury, lavar os pés das pessoas, se humilhar, engolir caroço. Às vezes a pessoa te fala uma coisa que não sabe e você tem que engolir um Isso. caroço, né, no pescoço, tá quieto, entendeu? Aí sim, aí você está crescendo. Então eu vejo assim que não é fácil para deixar de ser criança, né? Agora, tornar-se como a criança, aí sim, daí nós crescimos. Penso eu, né? Eu estava pensando aqui, calculando, como uma pessoa cresce, tendo atitude e pensamentos de criança humilde, porque a criança, você, às vezes,
como diz, xinga a criança, fala forte com ela, ela volta para ti, te abraça, e não, tá. E eu já não, nós de repente não, se abra forte, eu já não, essa pessoa aí não é maduro e tal, e eu acabo deixando, né? Às vezes nós acabamos deixando, sabe? Então, Paulo estava certo, né? Que muitas vezes Paulo tinha que engolir palavra para não ferir aqueles irmãos ali, porque daqui embaixo fala assim, o versículo de número 6 do capítulo 18: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora se que lhe pendurasse no pescoço uma pedra. Um exemplo, deixa eu falar uma coisa que já aconteceu muitos anos atrás. O irmão lá estava falando que às vezes as pessoas buscam testemunho de muito tempo atrás, mas deixa eu só colocar um testemunho. Anos Não, atrás. Irmão Ronildo, quando a gente está assim compartilhando, não tem problema nenhum, mas levar a mensagem, né, é outra coisa, né? Pode Desculpa. contar, irmão. Então é o seguinte, há 30 anos atrás, eu fui co-pastor de uma igreja grande, tinha muita gente, tinha ali umas 500 pessoas que faziam parte, no Brasil isso aí, não é muitos anos atrás. E no domingo à noite veio um pregador, ensinou muito bem, trouxe a palavra muita, sabe? Foi muito bom, sabe? Mas na segunda-feira, ele foi no Paraguai. Ele veio aqui no Paraguai, né? Fazer uma compra. E estava um calor forte mesmo. E ele estava com muita sede, né? E ele veio junto com outro irmãozinho de lá. Irmãozinho muito humilde, simples. Mas ele foi tomar uma cerveja, irmão, né? Tomou cerveja normal e tal, e pediu para o irmão se o irmão queria tomar cerveja. O irmão falou assim: não, eu não tomo cerveja, não tomo. Mas aquele pregador tomou, tudo bem, matou a sede e voltou para lá, para a igreja. Aí, esse irmãozinho, nós chamou lá e falou assim: eu preciso falar com você, irmão Ronilson, e com o pastor aí. O que passou, irmão? Não, eu preciso falar com vocês agora, preciso. Passou, rapaz. Falou, não, eu fui que esse pastor que pregou ontem aqui na igreja aqui, foi tomar cerveja lá, essa igreja não, esse povo não presta, a gente não presta, e já quis sair, tomei. Então, quer dizer, ele fez tropeçar um pequenino, né? Ainda que não tinha madurez, eu creio assim, né? Então, não é fácil, depois que se torna grande, como diz assim, não cometer erros de ninho, porque a criatura comete erro. Eu estou olhando assim para ver como é difícil. Quanto mais você cresce, de repente, mais Irmão, erro você comete, mais o erros irmão, a, a, a gente comete. Então, voltando assim, aquele homem lá, ele podia falar, não, irmãozinho aí, irmão tem um costume diferente, então tá, não, eu vou tomar uma água aqui. Mas ele estava com sede, achou que melhor tomar uma cerveja, tomou lá, sabe? E foi um problema lá para poder o irmãozinho ficar ali com nós ali. Não, irmão, espera lá, irmão. Espera aí, calma, irmão. Então, mas a Bíblia diz assim, aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, esse é um tropeço para ele, né? Ele não cresceu ainda. Então assim é a palavra. Mas eu deixo assim, que eu vi bastante hoje, bastante coisas boas, entendeu? Muito boa a palavra, foi muito boa a palavra. E Amém. eu estou perdendo, faz dias que eu estou perdendo a palavra aqui. Pois é, irmão, tá Eu com estava com o saudade já. celular, já faz quase um mês que eu estou com o celular aqui, que entrou vírus e eu tenho que mandar arrumar lá no Brasil, quando for no Brasil, e tá aí. Mas daí ontem eu lembrei, mas eu tenho um celular velho, que eu não tenho, mas eu vou ver se eu entro com o Zoom ali. E pesquisei ontem lá, funcionou. Falei, amanhã eu vou entrar. Aí, doutor Maurima, hoje fez eu lembrar. Aí eu vim para cá, sabe? Mas agora vamos estar Amém, junto amém, aqui, irmão. aprendendo a palavra de Deus Viu, aqui. viu, E irmão? estou Pegando só um aprendendo. ganchinho, só um ganchinho. Eu vejo que Pode a abordagem que o irmão trouxe foi maravilhosa. Lembrando Paulo, ele fala que ele fez fracos com os fracos. Aquele, muitas vezes, se um irmão come
aquela palavra que ele coloca, se o irmão não come uma comida forte, não coma para escandalizar, né? Muitas vezes se come legume, come legume. Então, eu vejo que nós temos que se tornar como crianças, que delas é o reino de Deus, que é pela simplicidade de uma criança, mas com uma maturidade na fé. Verdade. Porque é essa dicotomia, ser simples como uma criança, é isso que você falou, e maduro na fé. Porque ser simples como uma criança, o irmão falou de uma maneira austera, você tem um coração rápido para abraçar, essa é a simplicidade que o irmão falou da criança. Sim. E muitas vezes a prudência muitas vezes muitas vezes você vai estar com um irmão que de repente religiosamente guarda o sábado, você vai contender com o irmão logo nessa primeira conversa e você perde o compartilhar de Cristo. Sim. Então, a sabedoria, o crescimento, ela vai dando gradativamente, mas a simplicidade deve ser como uma criança. Sim. Né? Então, isso eu vejo que é um ponto muito importante. Essa, na hora que Cristo falou em Mateus ali, ele colocou na simplicidade de uma criança, da gente receber, que é delas, como se diz, o maior que se torne o menor. E esse menor, eu falo, é que a gente tenha um coração sempre para ter a sensibilidade de servir o nosso próximo, e também dentro de irmãos que vão ser de grupos que reúnem de uma maneira diferente. Muito cuidado para a gente não contender, mas não fugir da realidade da palavra. Isso. Então, essa maturidade e, ao mesmo tempo, um coração como uma criança, é diariamente o nosso crescimento na fé com o Senhor, né? Amém. Então, eu vejo que isso é muito importante. Eu acho que ela dá um tempero a respeito de maturidade. A maturidade com simplicidade. Eu acho que seria essa palavra aí. Sim. Amém, irmão? Aleluia. Amém. Verdade. Amém. Deus Só vou abençoe, fazer irmãos. um comentário, só terminando, fazer um comentário, né? Não sei se os irmãos sabem. Criança, naquela época, elas eram servente de todos e eram as mais humilhadas. Se nós trazemos o contexto do que as crianças eram lá e trazendo o contexto de hoje o que as crianças são, nada a ver, irmãos. As crianças de agora, São elas Igual a mandam. nossa criança no passado, né, Vitor? É, Igual a nossa criança no passado também, que nós, como fomos criados, sim. rapaz, eu não podia responder não ou Não, espera. não, Não. não. Na hora, Sim. tem a hora. Então o Senhor usou o exemplo da criança pela humildade dela. Esse era o sentido, né? Ela era humilde, então colocou uma criança que naquele tempo era o serviçal de todos e era maltratada, não tinha um voz, e era como um escravo, né? A criança lá. Não é como hoje, irmão, tá? Só esse exemplo eu trouxe. Irmão Vitor, mas hoje, para nós tornarmos assim, um bom servo, né? Porque nós somos servos. Para ser um servo, temos que ter a atitude daquelas crianças daquele tempo, Sim, né? isso mesmo. Ficou claro. É isso mesmo. A gente vive num mundo diferente de antes, muito diferente. Você tem que ter muita capacidade, pedir a Deus, que nem nós comecemos falando ali, né, sobre o Espírito Santo, que nos ajuda a nós entender as coisas, ajuda nós nas nossas fraquezas, né? E ele sempre está conosco, que não deixa nós, né? Então por isso, para nós podermos sempre se aperfeiçoarmos e sermos mais maduros, crescermos e sabermos reconhecer a palavra de Deus e, como diz o doutor Mauri, conviver com aqueles que têm diferença, né? Diferença de doutrina, um crê no sábado, outro crê no domingo, outro, né? Outros diz que não pode comer bicho, não pode comer carne de cobra, não pode comer carne de jacaré, essas coisas, sabe? Nós temos gente aqui, né, assim, da nossa região, e tem pessoas que são indígenas, né, que comem a carne de cobra, essas coisas assim, e já não pode, né? E aí o irmão perguntou para mim esse dia,
Ô, irmão, mas o senhor come carne de bicho? Falei, mas rapaz do céu, eu comi umas carnes de cobra tão boas esse tempo atrás aí. Falei, mas você come carne de cobra, cara? Mas rapaz, o que que tem? Olha. Foi feito, mas foi feito, ficou muito gostoso, cara. Mas para ele achou que eu estava fazendo um pecado. Tá vendo? Mas é assim. Deus abençoe, viu, irmão? Deus abençoe. Outro dia nós Amém. falamos mais. Amém, Amém. irmão. Amém. A graça e a paz para os Graça e a irmãos. paz, irmão. Paz, irmão. Bom descanso aí para Amém. você. Bom descanso, irmãos. Amém. Descanso, irmão. Amém. Tchau. Igualmente, os irmãos. Bom te ver, irmão Ronilson. Oh, vai botar, olha, vou estar sempre. E sempre me manda, é só quando eu chego atrasado mesmo. Que Tá eu bom. já vejo que não dá para entrar mais, mas se eu chegar um pouco mais cedo, eu estou aqui. Em nome de bom. Jesus. Amém. Aleluia. Abraço, irmão. Abençoe. Tchau, tchau.